Nesses últimos dias temos trabalhado distante fisicamente da nossa Assembleia Legislativa. Nem por isso temos deixado de desenvolver o nosso trabalho e atuar no Parlamento com todas as funções legislativas, votando matérias, discutindo os temas, principalmente dois temas que hoje são temas centrais da pauta no estado do Rio Grande do Sul. Um deles, a estiagem que assola o nosso estado, e o outro é a pandemia, o coronavírus, que atinge o mundo, o Brasil, o nosso estado, e que é, sem dúvida nenhuma, uma grande preocupação de toda a população. Com relação à estiagem no estado do Rio Grande do Sul, temos feito todo um debate e produzido um conjunto de propostas junto com as entidades da agricultura familiar, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, para que o governo federal e o governo do estado olhem a situação dos municípios e atendam as famílias de agricultores e agricultoras que vivem um momento de muita dificuldade. Semana passada, o governo federal lançou um conjunto de medidas para os agricultores e agricultoras de todo o Brasil por conta do momento do coronavírus e também algumas medidas específicas para o estado do Rio Grande do Sul que sofre com a seca. Nós analisamos essas medidas e chegamos à conclusão que são medidas que estão aquém da necessidade das famílias da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. São medidas, sem dúvida nenhuma, importantes, né, que trabalham a prorrogação das parcelas de custeio e financiamento que já está previsto lá no Manual do Crédito Rural e apresentam a linha de crédito especial para os agricultores familiares e cooperativas. No entanto, são linhas que apresentam uma taxa de juros que são incompatíveis com o momento que nós estamos vivendo, taxa de juros incompatíveis com o momento da economia, incompatíveis com a necessidade de recuperação que estas famílias têm neste momento. O governo não apresentou uma proposta de uma renda específica para as famílias da agricultura familiar atingidas pela seca e os coloca na condição de acessarem os recursos do Renda Básica, que é proposto para todo o país, para as famílias que estão em condição de vulnerabilidade social, que estão sem renda por conta dos efeitos do coronavírus. No entanto, para nós, entendemos que isto é muito pouco. Isto não atende à necessidade e não atende às dificuldades do momento que vivem as famílias da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, com relação ao coronavírus, temos trabalhado muito em frentes específicas. Uma é de que o estado consiga se organizar, se estruturar para um enfrentamento da pandemia, que com certeza ela irá se agravar nos próximos dias, essa infraestrutura de saúde com leitos de UTI, que prepare e ative hospitais que estejam desativados, a situação de infraestrutura, de equipamentos e insumos para a proteção dos trabalhadores na área da saúde, especificamente também a questão da renda das famílias. Isto é muito importante. O governo federal lançou algumas medidas para a renda das famílias brasileiras. No entanto, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós não temos do governo medidas concretas, objetivas, no sentido também de oferecer um amparo àquelas famílias mais pobres que estão vulnerabilizadas, que inclusive estão com dificuldade de acessar até mesmo um programa do próprio governo federal, porque não tem informação, não tem infraestrutura, e essas famílias que os municípios conhecem, que as secretarias municipais de assistência social conhecem, pois o estado deveria lançar mão, assim como apresentamos projetos nesse sentido e propostas nesse sentido já do Fundo Ampara e de mecanismos de articulação com os municípios para a proteção dessas famílias que estão altamente vulnerabilizadas, que hoje vivem da ajuda e da solidariedade das outras pessoas. Portanto, o nosso parlamento não está parado, nosso mandato não está parado. Nós estamos trabalhando com diversas frentes e com diversas categorias sociais, setores sociais que hoje enfrentam dificuldade, e nós estamos colocando a discussão junto com todos os deputados e deputadas no parlamento para que possamos encaminhar soluções e superarmos esse momento de grande dificuldade. E ainda com relação ao coronavírus, a questão central que estamos trabalhando é o reforço do isolamento social, que as pessoas compreendam que essa é uma pandemia e que somente o esforço da população e o isolamento social pode evitar um colapso do sistema de saúde. Isso é fundamental e é central. Atuamos nessas duas frentes porque entendemos que essas duas frentes são fundamentais para a proteção da vida das pessoas.